Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, neste domingo, nesta manhã, que você esteja usufruindo de toda a alegria e da certeza do cuidado do nosso Deus sobre sua vida. E eu espero que a lição da escola dominical esteja abençoando e fortalecendo a sua vida. Quero neste momento compartilhar um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 1 a 9 e depois do verso 19 a 23. Esses dois trechos do Evangelho de Mateus 13 nos dão uma compreensão de um ensino muito importante que o Senhor mesmo pregou, ensinou e também explicou. É um dos poucos textos em que nós encontramos Jesus ensinando e logo depois dando detalhe de cada característica de uma parábola, que é a parábola que eu quero ler para você, a parábola do semeador. Nós estamos em um momento todo especial na vida da igreja, pois estamos entrando no período em que vamos celebrar o centenário da igreja. Pouco mais de 100 dias para os cultos de glorificação ao nosso Deus, pelos 100 anos da primeira igreja batista de Rondônia. E você faz parte desta história. Por isto e por esta razão, que a semana passada, na quarta-feira, eu comecei uma série de reflexões com a igreja, falando a igreja dos sonhos de Deus. Falamos o que é a igreja. Hoje eu quero falar com você sobre um outro pensamento em cima deste sonho. A igreja dos sonhos de Deus, ela é formada de pessoas convictas, pessoas que têm certeza, pessoas que têm convicção, não somente da sua fé, mas da prática da sua fé. Porém, precisamos meditar na palavra do Senhor para entender esse princípio de convicção. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 13, do verso 1 a 9, depois do verso 19 a 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha paz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos lá no verso 19. Diz assim: quando alguém ouve, vou ler o verso 18 para entendermos o raciocínio. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, que é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz para si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ouvir? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos e agora meditando neste texto. Ajuda-nos a compreender tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.
Bem, como eu já disse antes, este texto, capítulo 13 de Mateus, é uma parábola que Jesus compartilha sobre a semeadura, sobre o semear. Quando nós normalmente lemos esse texto, já começamos a pensar na questão da evangelização, já queremos falar sobre a salvação, vidas salvas, a semente, a palavra de Deus e por aí vai. Ótimo, essa é uma leitura. Mas eu quero fazer uma leitura diferente. A leitura daqueles que, na sua vida, precisam ter convicção ou precisam ter certeza, principalmente aqueles que já são servos do Senhor. Da mesma forma que para levar a semente ao coração de uma pessoa para uma nova vida, nós como crentes também precisamos tomar muito cuidado com relação àquilo que nos é lançado. Se vem da palavra de Deus, precisamos ter um cuidado muito grande. O problema é que na nossa vida, muitas vezes, deixamos que dúvidas nos tornem pessoas que duvidam. É. Há uma grande diferença entre ter dúvida e duvidar. Uma pessoa pode, qualquer um de nós pode ter dúvida, qualquer crente pode ter dúvida. O problema é quando o crente começa a duvidar. Você tem dúvida ou duvida da presença de Deus e do seu amor por você? Isso você precisa compreender neste momento. Precisa pôr em sua mente e começar a refletir. Você tem dúvidas por causa das circunstâncias, por causa de uma situação ou outra, pela incompreensão do momento, ou você duvida? E quando você duvida, você se comporta de uma maneira totalmente distante da palavra do Senhor. Por esta razão, a igreja dos sonhos de Deus é aquela igreja que é formada de pessoas que podem até ter dúvidas em alguns momentos, mas são pessoas convictas. Elas têm certeza do que estão falando, têm certeza do que estão dizendo. Então, como que eu posso vencer estas circunstâncias em que eu posso ter dúvida e chegar até duvidar? Você precisa tomar 3 atitudes que devem ser trabalhadas na sua vida. Mas antes de você pensar nas atitudes a serem tomadas, é necessário você compreender que tipos de dúvidas muitas vezes nos afetam de tal maneira que até duvidamos. A primeira dúvida que surge, e o próprio Senhor Jesus mostra isso, é a dúvida intelectual. Que dúvida intelectual é essa? Veja, no verso 3 do capítulo 13 diz: E falou-lhes muitas outras coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Que tipo de semente é essa? É todo, verso 19, é todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quantas vezes você já não ouviu uma reflexão, alguém pregando da palavra do Senhor e não entendeu e deixou aquilo de lado, ao invés de ter prestado atenção e buscado compreensão adequada para não gerar dúvidas na sua mente? Quantas vezes você, ouvindo uma mensagem que eu preguei, não entendeu direito, ao invés de: pastor, aquilo que o senhor falou não entendi, é assim? Ou, pastor, será que é isso mesmo? Quando nós alimentamos a dúvida intelectual, não entendemos, geramos esta dúvida, o maligno vem e retira isso da sua vida e você começa a duvidar de que aquilo que foi ensinado é realmente verdadeiro. Essa é uma semente que de repente você deixou brotar na sua mente. Portanto, a primeira dúvida que nós temos que tomar um cuidado muito grande é a dúvida intelectual. É aquela que nós muitas vezes temos preguiça também de compreender, de buscar entendimento.
O Senhor ensina no livro de Tiago, no capítulo 1, que aquele que precisa de sabedoria, que precisa de entendimento, pode pedir para Deus que Ele vai dar sem recriminação, sem nenhum tipo de repreensão. Peça que Deus dá liberalmente. Meu irmão, minha irmã, se queremos ser pessoas, perdão, se queremos ser pessoas de convicção na igreja, dos sonhos do Senhor, precisamos trabalhar com as nossas dúvidas intelectuais. Entender envolve aprendizado, por isso temos a escola dominical, por isso temos a revista, por isso temos o manancial, por isso temos a Bíblia para tirar estas dúvidas. Você não deve deixar nunca que uma dúvida fique se alimentando no seu pensamento. Esclareça, pergunte a quem sabe mais ou quem estudou mais tempo. Nunca deixe que esta dúvida intelectual tome conta da sua maneira de ser. Ok? Segunda dúvida que o texto fala, que Jesus menciona, no verso 5 diz assim: e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Verso 20, Jesus responde e explica o verso 5. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ele entendeu que aquilo ali é bom para ele, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e, sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esta é a segunda dúvida, chamada dúvida emocional. É quando eu e você, quando sempre acreditamos que somos incapazes, fracos, incompetentes para fazer a obra de Deus. Naquela dúvida anterior do intelectual, é quando sempre colocamos em dúvida o amor de Deus por nós, por exemplo, tirando do coração a vontade, por exemplo, de servir. Não é nada disso, não. Na segunda dúvida, ela é emocional, é como você se sente. Muitas vezes você está sendo convidado para fazer parte de algo muito bom e você olha para você mesmo e diz: não, eu não me sinto capaz. Ou, não, eu sinto que eles não gostam de mim. E por aí vai. Muitas vezes nós, na igreja, estamos ouvindo Deus nos chamar para uma obra, para um serviço, e nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos incapazes. Precisamos entender que o nosso Deus é quem nos capacita. Se Ele está nos chamando, Ele vai nos preparar. É só você ver lá em Atos 1:8, e veio o Espírito Santo e capacitou os apóstolos, os discípulos, da mesma forma que eles receberam o Espírito Santo, nós também recebemos, portanto, capacitados para a obra, para fazer. Não é o que você sente, não é o que você pensa, mas aquilo que Deus pensa de você e o que Ele está sentindo. A palavra de Deus diz que Deus sente amor por você. Deus de amor entregou a sua vida por sua vida. Deus de amor entregou a vida dele por sua vida. Muitas vezes estamos entristecidos por causa de algo que alguém disse sobre nós ou para nós. Cabe a você. Cabe somente a você decidir se aquilo que você está sentindo é mais importante do que estar nas mãos do Senhor para servi-lo. Porque nós somos chamados por Deus todos os dias para poder ajudar o próximo, edificar o próximo, mesmo aquele próximo que não faz o que gostaríamos ou o que nos agrada. Meu irmão, a segunda dúvida que nós devemos combater para sermos convictos de nossa fé, de nosso papel na história nas mãos de Deus, da nossa ação no reino, na igreja, é colocar as nossas emoções no seu devido lugar. Ela não pode reger a sua atitude.
Eu tenho um princípio muito pessoal de que eu não gosto de tomar nenhuma decisão no momento, no calor da emoção, porque, via de regra, eu perco, perdão, eu me arrependo de todas as decisões tomadas, ou pelo menos da imensa maioria. Não significa que quando estou alegre, alguém faz algo de bom, eu prometo algo, ajudar, e eu estou fazendo por alegria. O problema é que muitas vezes, quando somos conduzidos pela emoção, nós não temos entendimento, não temos controle, não sabemos depois como resolver a situação. Assim, meu irmão, guarde isso, tire esta dúvida de sua mente. Esta dúvida que muitas vezes diz que você é incapaz, que é fraco, que é incompetente, que não tem condições, que não vai dar jeito, é muito problema, o seu medo. Coloque nas mãos do Senhor. Como disse na reflexão de sexta-feira, tenha fé. Eu lembro da história que li, que Pedro, né, ele vê Jesus vindo e Jesus andando sobre as águas e Pedro disse, o senhor mesmo deixa eu ir. Eu falei, venha, Jesus, venha. Mas o texto diz que num determinado momento Pedro começou a prestar atenção no vento e na água e começou a afundar. Enquanto você, Pedro, estava olhando para mim, você estava direitinho. É por esta razão que não podemos ser deixados, ser levados pelo que sentimos. Muitas vezes, muitas pessoas na igreja estão deixando de vir à igreja, ao culto em comunhão, porque eu não sinto alegria. Como se seu sentimento fosse mais importante do que seu dever de adorar a Deus com seus irmãos. Não em outra igreja, na igreja na qual você faz parte, porque senão você vai incorrer no texto bíblico de Hebreus que diz, não faça como alguns que abandonam a comunhão, só porque está se sentindo daquele jeito. Já parou para pensar de que nós estamos em culto? Não é para sentirmos bem, mas é para fazer Deus se sentir bem conosco? Assim, se você quer ser uma pessoa convicta na igreja dos sonhos de Deus, põe as suas emoções no lugar certo. Deus te escolheu, Deus te chamou, se coloque para servir. E a outra dúvida que Jesus mostra, que é um tipo de semente, no verso 3 ele diz assim, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No verso 22, Jesus explica, de Mateus 13, e o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A outra dúvida é a dúvida social. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Muitos de nós estão deixando de servir ao Senhor justamente porque estão mais preocupados com o que os outros vão achar. O que os meus colegas vão pensar de eu vindo na igreja, ou participando disso, ou deixando de ir com eles? Muitas vezes estamos preocupados em, mas eu vou perder meu emprego. Eu não conheço até hoje, a não ser quando o anticristo vier, e ainda vai acontecer, um crente simplesmente perder o emprego e se tornar miserável. Se ele perdeu o emprego por causa do Senhor, pode ter certeza que Deus tem coisa melhor. Eu sou testemunha disso e eu já vi crentes na mesma situação, em situações seríssimas, e Deus abriu as portas de tal maneira que aquele homem não acreditava no que estava acontecendo. Por quê? Porque ele decidiu entre escolher o Senhor e garantir aquele status social, ele escolheu o Senhor. Foi rejeitado pelos outros, mas o Senhor o glorificou.
Nós somos chamados por Deus todos os dias, a cada momento, a cada circunstância, para podermos realmente oferecer ao Senhor o nosso melhor. Então, se há uma dúvida social, é quando sempre nos ensinam a agradar mais aos homens e aos seus costumes do que a Deus. Se você está com essa ideia na sua cabeça, eu tenho que agradar fulano, eu tenho que garantir o meu lado, eu tenho... Cuidado. Você está trocando por coisas terrenas e que vão ser consumidas com o tempo a eternidade na presença do Senhor. Não faça como Esaú, que por causa de um prato de lentilha, porque estava com fome, rejeitou a bênção da primogenitura. E ele disse: que me adianta ter esse direito se eu estou morrendo de fome, se eu vou estar morto? Ele estava muito mais preocupado com si do que a satisfação pessoal, do que com a bênção que adviria na sua vida. E quando lemos a história do Gênesis sobre a família de Isaac, nós vemos as consequências que aconteceram com Esaú por causa de sua escolha. Então, como eu posso superar estas dúvidas? Veja, a dúvida intelectual, a dúvida emocional e a dúvida social. Essas três sementes aí não deram certo. Como que eu posso tornar essa semente boa semente na minha vida? Primeiro, receba com atenção e reverência a palavra de Deus. Lembre-se da primeira, da intelectual. Jesus disse o seguinte: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno. Você precisa prestar atenção. Você tem que parar com esse negócio de estar fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, quando Deus está falando com você. Você tem que parar com essa mania de achar que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e deixar Deus lá para o último lugar. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida e preste atenção no que Ele vai te ensinar. Preste muita atenção. Receba isso com avidez e reverência, dizendo: fala, Senhor, comigo. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Ele vai falar. É assim que a gente vai criando convicção. Segundo lugar, compreenda que Deus tem ensinado o melhor para a sua vida. Lá naquele momento emocional, Jesus diz: o que foi semeado em lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Que bênção, que maravilha! Meu problema está resolvido, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é aqueles que acham que seguir a Cristo é não ter problemas. Se você pensa assim, eu gostaria de lhe avisar, você arrumou um problemão para a sua vida. É. Você tem um lugar garantido na eternidade. Você tem a presença de Deus cuidando de você em todos os momentos. E esses momentos são vale de sombra e morte, tempos de angústia. Como diz lá em Pedro, um inimigo ao vosso derredor procurando te derrubar o tempo todo. Então esse negócio que andam ensinando que vida com Cristo não é problema, esqueça, fuja disso. Vida seguindo Jesus Cristo, sim, neste mundo é problema. Mas é um problema que é resolvido aqui, ele acaba aqui, ele não vai ficar para a eternidade. Compreenda, meu irmão, que Deus tem ensinado o melhor para a tua vida, mesmo que haja desconforto. Lembre-se que é a questão emocional, né? Eu não estou me sentindo bem, mas eu preciso estar aqui. Eu não estou me sentindo muito à vontade com esse culto, o culto está parado. Mas é meu lugar estar aqui porque eu preciso falar com Deus, com os meus irmãos e dar testemunho, incentivá-los. Nós precisamos compreender o que Deus nos tem ensinado. E Ele tem nos ensinado que o que Ele tem oferecido é o melhor que precisamos. Mesmo que você não esteja sentindo isso, não se baseie no seu sentimento, porque o coração do homem é enganoso, como diz Jeremias.
Terceiro e último lugar, para podermos combater estas dúvidas, viva e compartilhe o que tem aprendido em todo o tempo. Olha o que diz o verso, a terceira dúvida, a dúvida social, né? Que a outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. E o que foi semeado aos espinhos, este que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Meus irmãos, Jesus disse que não fomos nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu para que possamos ir e dar fruto e que o nosso fruto permaneça, fique eterno. A única maneira de nós produzirmos é trabalhando, é vivendo. Viva a sua convicção, a sua fé e compartilhe o que você tem aprendido com todo mundo. Se exponha, faça as pessoas verem que você é de Jesus. Porque é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa que ela precisa de Jesus porque você é feliz com ele. Então, a terceira e última maneira de superarmos as dúvidas é viver a nossa fé e compartilhar com todo mundo. Ninguém pode deixar de receber. Ninguém pode deixar de ouvir. Compartilhe, conte. E você verá que você vai se tornar que nem aquela semente, a quarta semente, que caiu em boa terra, que deu fruto, e dependendo de quem for, será 100, outra 60 e outra 30. Às vezes, quando atuamos em nome do Senhor, recebendo com atenção e reverência a palavra, compreendendo que Deus tem nos dado o melhor, Ele nos deu seu Filho. Viver essa fé e compartilhando, quando fazemos isso, atuamos num lugar, é abundante. Vamos para outro lugar, de repente não é tão abundante quanto aquele, mas existem vidas que são transformadas e Deus nos usou para isso. A igreja dos sonhos de Deus é formada de pessoas que têm esta convicção. Podem surgir dúvidas, mas elas pegam sua compreensão da palavra e analisam aquela situação. Deus me ama? Sim, Deus me ama. Por quê? Porque aqui nas Escrituras diz que Ele prova o seu amor para comigo quando mandou seu Filho morrer na cruz por mim. Então Deus me ama. Eu posso me sentir amado por Deus mesmo estando entristecido agora? Sim, pode se sentir amado, porque o mesmo Deus, lá em Salmo 23, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, eu não preciso ter medo nenhum, porque Deus vai estar ali comigo, eu posso não estar sentindo, mas Ele está ali. Ele está ali. Está cuidando de mim, está cuidando de você, está olhando por sua vida. Eu posso, muitas vezes, enfrentar problemas na família, críticas, porque sou crente, porque eu sigo a Jesus, porque eu obedeço às Escrituras, porque eu digo ao namorado ou à namorada de que eu não vou ter essa intimidade porque não agrada a Deus. Porque o Senhor sabe que o vosso trabalho não é vão e Ele vai abençoar a sua vida, pode ter certeza. Portanto, a Igreja dos Sonhos de Deus é formada de pessoas que têm convicção. Passam por momentos de dúvidas, mas não duvidam jamais da extensão do amor de Deus por elas. Guarde isso em seu coração. Ensine isso a outros. Receba na sua vida como bênção. Você vai ver como Deus vai fortalecer o seu dia a dia. E que você tenha um domingo de paz. E que nos permita a Ele nos encontrarmos à noite no culto presencial, juntos aqui na Primeira Igreja. Vamos orar? Querido Pai, obrigado mais uma vez por esta palavra, por tua reflexão, por tua mensagem. Obrigado porque ela nunca volta vazia. Com certeza ela vai abençoar a vida de alguém. E eu peço, Senhor, que esta bênção seja de tal monta que possamos nós testemunhar em algum momento a mudança, a transformação, o amadurecimento. Agradeço, Senhor Deus, pelo seu cuidado e rogo um dia de paz sobre tua bênção. No nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez, Deus te abençoe e até o próximo encontro nosso.